Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz de Jesus. Aqui é Luziane Bahia e está no ar mais um podcast Café com Espiritismo. Conforme nos recordamos, estamos estudando o capítulo 24 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Dando sequência às reflexões, temos o codificador destacando o 9º princípio sobre a identidade dos espíritos. Diz ele: os espíritos superiores se exprimem com simplicidade, sem prolixidade. Tem o estilo conciso, sem exclusão da poesia das ideias e das expressões. Claro, inteligível a todos, sem demandar esforço para ser compreendido. Tem a arte de dizer muitas coisas em poucas palavras, porque cada palavra é empregada com exatidão. Os espíritos inferiores ou falsos sábios ocultam sob o empolamento, a ênfase e o vazio de suas ideias. Usam de uma linguagem pretensiosa, ridícula ou obscura, à força de quererem pareça profunda. À medida que o espírito evolui, diante do amplo conhecimento que abarca, adquire a capacidade de expressar o necessário, sem adendos que nada acresçam ao conteúdo que desejam expor. Almejam alcançar o objetivo do esclarecimento, da consolação e da edificação, e, para tanto, se utilizam de palavras precisas, raciocínios muito bem elaborados e lógicos, sem desperdício de expressões. Continua Kardec. Os bons espíritos nunca ordenam, não se impõem, aconselham e, se não são escutados, retiram-se. Os maus são imperiosos, dão ordens, querem ser obedecidos e não se afastam, haja o que houver. Todo espírito que impõe trai a sua inferioridade. São exclusivistas e absolutos em suas opiniões. Pretendem ter o privilégio da verdade, exigem crença cega e jamais apelam para a razão, por saberem que a razão os desmascararia. Este princípio demonstra a coerência dos bons espíritos com as leis divinas que eles respeitam e asseguram. Jamais determinam, orientam. Jamais impõem, aconselham. Jamais se aborrecem ou se melindram. Respeitam as nossas decisões, a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. Os maus espíritos, de outro lado, não respeitam o outro nem a Deus, até mesmo porque muitos se autodenominam deuses. E por isso, enquanto existirem fragilidades morais no ser encarnado, ali eles permanecem, influenciando e, em alguns graus, obsidiando. E a obsessão, como sabemos, é classificada em simples fascinação e por subjugação. Detenhamo-nos na fascinação e lembremos as anotações de Allan Kardec, que pontua que para este tipo de obsessão, o espírito é destro, ardiloso e profundamente hipócrita, justamente porque mascara um falso aspecto de virtude, trazendo elogios, incrementando a vaidade, enredando o outro e almejando impedir a aproximação de pessoas que veem claro. Neste sentido, o próximo princípio. Os bons espíritos não lisonjeiam, aprovam o bem feito, mas sempre com reserva. Os maus prodigalizam exagerados elogios, estimulam o orgulho e a vaidade, embora pregando a humildade, e procuram exaltar a importância pessoal daqueles a quem desejam captar. E por isso os aconselhamentos dos bons espíritos para que fiquemos atentos aos elogios e aplausos, pois estes, quando não bem administrados, podem nos conduzir à falsa ideia de que nós somos ainda o que não alcançamos. Os espíritos superiores desprezam em tudo as puerilidades da forma, ressalta o codificador. Só os espíritos vulgares ligam importância a particularidades mesquinhas, incompatíveis com ideias verdadeiramente elevadas. Toda prescrição meticulosa é sinal certo de inferioridade e de fraude da parte de um espírito que tome um nome imponente. Deve-se desconfiar dos nomes singulares e ridículos que alguns espíritos adotam quando querem impor-se à credulidade. Fora soberanamente absurdo tomar a sério semelhantes nomes. Os nomes, qualificações, títulos são destaques da forma que não são relevantes para os bons espíritos e, em verdade, eles nem se vinculam a isto. Tanto assim é que uma mensagem com um profundo conteúdo, muito bem estruturada, que almeje instruir e libertar as consciências e por isso mesmo verdadeira,
pode estar assinada por Bezerra de Menezes e não ter sido a identidade Bezerra o seu autor, mas algum espírito, sob a sua autorização, que pertence à sua equipe de trabalho e que pode firmar por ele, justamente porque um nome não é o mais importante, mas sim a mensagem que se deseja multiplicar. Mas, ao mesmo tempo, deve-se igualmente desconfiar dos espíritos que com muita facilidade se apresentam, dando nomes extremamente venerados, e não lhes aceitar o que digam, senão com muita reserva. Aí, sobretudo, é que uma verificação severa se faz indispensável, porquanto isso não passa muitas vezes de uma máscara que eles tomam para dar a crer que se acham em relações íntimas com os espíritos excelsos. Por esse meio, lisonjeiam a vaidade do médium e dela se aproveitam frequentemente para induzi-lo a atitudes lamentáveis e ridículas. O que vai discernir também aqui é o que expressa e não a forma. É a verdade e não os disfarces e ilusões. É a sinceridade e não o adorno. Nome, título são adornos para suscitarem a vaidade e promoverem a derrocada dos que com estes aspectos se afinizam. Os bons espíritos são muito escrupulosos no tocante às atitudes que hajam aconselhar. Elas, as atitudes, qualquer que seja o caso, nunca deixam de objetivar um fim sério e eminentemente útil. Devem, pois, ter-se por suspeitas todas as que não apresentam este caráter, ou sejam condenáveis perante a razão, e cumpre refletir maduramente antes de tomá-las, a fim de se evitarem mistificações desagradáveis. As atitudes, meus irmãos, são as definidoras dos nossos destinos. São oriundas da dádiva que temos de exercer as nossas próprias escolhas. Por isso, são tão valiosas. Sabem disso os bons espíritos, que o livre-arbítrio é um presente divino e que é o meio que temos de, à medida que escolhemos, que decidimos, aprendemos a direcionar a nossa intenção, amadurecendo e vencendo as nossas imperfeições. Por isso, nunca violam a liberdade das nossas atitudes e sempre nos aconselham para o melhor, para sermos úteis e sem adotarmos mistificações ou disfarces. Continuaremos o nosso estudo no próximo episódio sobre as bênçãos de Jesus. Com gratidão imensa no coração, um grande abraço e até o próximo podcast Café com Espiritismo.